Uma boa noite a todos e todas que participam desta live do ABC contra o Golpe. Hoje nós temos aqui o tema Crises e Hegemonias, História em Processo, que é um trabalho do nosso querido Leonardo Severo, que é um pesquisador acerca do tema, e traz para nós aí o fruto da sua pesquisa, não é? Em forma de livro, que muito nos ajuda a entender muitas das relações que existem dentro do capitalismo. Antes de tudo, eu quero apresentar o nosso convidado, o Leonardo Severo. Ele é graduado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Jorge Amado. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. É doutorando em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC, UFABC, inclusive meu companheiro lá de curso. Ele é também militante do MST e é escritor. Então, alguém que conhece bastante, domina bastante esse tema que nós vamos expor hoje aqui, não é? E o livro é aquilo que nós postamos para chamá-los, para chamar a atenção de vocês para a live de hoje. Ele é um convite para quem quer entender melhor a geopolítica mundial, no seu longo esgarçamento da hegemonia estadunidense e no lugar das economias dependentes na visão social do trabalho. Severo trata do sistema capitalista, sua evolução e crise da sua fase imperialista, dos países dependentes do ciclo e dos interesses do grande capital e das nações imperialistas, e integra depois as reflexões e conclusões do citado sistema para problematizar o campo de estudo de relações sociais. Então, nós temos aqui o prazer de contar com a presença do Leonardo Severo. Sem mais delongas, Severo, se houver alguma coisa que você queira acrescentar na sua apresentação, fique à vontade. E estamos aí aguardando você fazer esse enunciado da sua obra, do seu livro, não é? E dizer para nós aí se você já escreveu mais alguma obra, se já participou de outros trabalhos escritos, e também divulgar o seu livro aí para o pessoal que gosta do tema, não é, que estuda o tema. E agradeço, já estou vendo bastante gente acompanhando o nosso canal, a nossa live, agradeço a presença de todos e todas. Então, seja bem-vindo, Leonardo, a palavra é contigo. Opa, muito obrigado, Burato, pela amizade, companheirismo e camaradagem de sempre, né? Essa é a segunda live aqui que a gente compartilha juntos, né? A primeira foi um pouco sobre o Haiti, bom, um trabalho que a gente tinha feito conjunto, foi em uma das brigadas de solidariedade que o MST, Via Campesina, tem lá no Haiti, e, enfim, a gente compartilhou algumas impressões sobre a situação de lá. E nessa agora a gente vai debater um pouco aqui rapidamente sobre as crises e hegemonias, né? História em processo. Bom, eu gostaria de fazer esse agradecimento especialmente ao FABC contra o golpe, né? Em nome do Burato, mas também gostaria de agradecer tanto a companheira Juliane Furno, que fez excelentes comentários, fiz algumas revisões em torno do que ela comentou, e também a professora Rosa Maria Marques, que fez a apresentação, inclusive essa que o Burato leu. Enfim, é, o livro, ele, na verdade, é uma síntese de diversos processos, né? Assim, que a partir de um processo de participação em vários cursos de formação, em debates dentro de organização, de um conjunto de organizações, né? Vários cursos, e, em parte, que é o resultado de da minha dissertação, né? E posteriormente eu fui fazendo diversas revisões sobre essa dissertação e, enfim, no final eu acabei lançando agora, depois de ter concluído já as disciplinas aqui no doutorado, né?
Mas assim, ele tem essa questão acadêmica, mas, sobretudo, a origem dele está ali no debate que a gente foi fazendo entre os movimentos sociais, que constrói o projeto popular para o Brasil. Então, é uma síntese, né? Que, assim, eu assumo as responsabilidades pelos erros, né? Por mais que a gente sabe que os acertos e erros muitas vezes também são coletivos, mas nesse caso eu assumo os erros principalmente, porque é a síntese do processo que eu acabei escrevendo, né? E, enfim, é um debate coletivo, mas a síntese, a sistematização desse processo foi minha, por isso que eu pego os erros para mim. Bom, isso posto, né, feitos os agradecimentos devidos, eu primeiro, assim, vou começar aqui, né, para quem não teve a oportunidade ainda de ver o livro, é esse o livro. Ele, eu começaria principalmente, né, pelos títulos. Aqui tem um conjunto de títulos. O primeiro deles, inclusive, já fazendo um outro agradecimento, que é a editora Expressão Popular. Eu agradeço a editora Dialética por ter feito a publicação e a editora Expressão Popular por publicar livros revolucionários. Entre eles está Marx, Engels e Lenin, de Florestan Fernandes, né? Um livro que ele escreve, o qual leva também o subtítulo História em Processo. Porque eu utilizei esse subtítulo também, né? Por dois elementos centrais, né? Isso é um livro da expressão popular, Marx, Engels e Lenin, História do Processo. Por duas questões. Uma, os capítulos, principalmente os capítulos que eu vou desenvolver do primeiro ao terceiro capítulo, principalmente, é um processo histórico. Primeiro ao terceiro capítulo. É um processo de revisão histórica em que vai ter um debate X, que eu já vou entrar nesse tema. Mas para falar sobre história em processo, para eu fazer esse debate, eu iniciei, vamos dizer assim, fazendo o debate do método, para eu pensar e projetar como é que eu iria escrever os demais capítulos. E esse debate do método, inclusive, é algo assim que ele está em aberto, está em processo de construção. Eu, inclusive, revisei ele algumas vezes e depois, inclusive, de já ter publicado, apesar de ser recente, descobri algumas coisas que eu não vou dizer que está errado, mas que eu utilizaria termos diferentes. Por exemplo, hierarquia de categorias, eu poderia utilizar o termo de determinação das categorias. Enfim, esse debate sobre o método era algo que eu já vinha pesquisando, e nesse livro, Marx, Engels e Lenin, de subtítulo História em Processo, no capítulo 4, tem o debate que Florestan Fernandes faz sobre o método. E o interessante não é que eu fiz um copia e cola, de maneira alguma. Eu li, que ele coloca ali, busquei anotei todas as fontes que ele utiliza e fui ler todas as fontes que ele sintetizou ali no método. E, a partir disso, além de outros estudos que eu tinha feito, eu também acabei fazendo a introdução. Essa introdução, salvo engano, ela tem 6 páginas. Mas, para mim, sinceramente, é a parte mais difícil do livro. Assim, né, vamos dizer, a pessoa ela vai começar a ler o livro e tal, aí ela começa do começo, né? Aí ela começa na introdução, que é uma questão mais difícil, aí às vezes ela empaca. Então não pare aí, se você quiser pular, inclusive, para o primeiro capítulo. Primeiro, segundo, terceiro capítulo são mais simples, vamos dizer assim, né? Porque é mais um processo de descrição histórica. Mas a introdução é um debate que a gente vai tentar ali tocar sobre o método, inclusive eu utilizo um diagrama, uma imagem que é de um outro livro também da expressão popular do camarada marxista Henrique Dussel, num livro que ele tem Produção Teórica de Marx.
Então, ali foi alguns dos materiais que eu utilizei assim, para além de alguns outros, né, que eu tinha lido, mas que você vai ter um debate mais preciso sobre o método. Enfim, avançando para que a gente tenha mais tempo, né, de aula. Aí no primeiro capítulo, eu vou fazer um debate sobre a formação sociohistórica do capitalismo e sua fonte originária. Eu começo esse livro ali utilizando um livro que foi uma organização do Eric Hobsbawm sobre as formações econômicas pré-capitalistas. E vou tentar, a partir dali, né? Eu já vou identificando, como já tinha identificado anteriormente na introdução, a categoria trabalho como uma das categorias centrais de análise. Por isso que, inclusive, eu coloco que, dentre o que eu tive acesso sobre debates do método, o materialismo histórico dialético é o qual eu, vamos dizer assim, tenho uma, uma maior concordância. E uma delas, sem sombra de dúvidas, é essa centralidade da categoria trabalho. E por que isso é interessante? Porque ao longo desse primeiro capítulo, eu vou utilizar como uma segunda referência, também, né? Ali a partir do segundo momento do primeiro capítulo, que seria o processo de acumulação original, pegando um texto de Marx, capítulo 24, principalmente ali do Capital, volume 1, e fazer esse debate mais sobre a teoria do valor, né, no Capital. E, em seguida, eu vou entrar em um livro que eu faço muitas críticas a ele, que é o livro O Longo Século XX, do Giovanni Arrighi. É um livro que eu acho que ele tem as suas falhas, certo? Ele tem suas... que é, inclusive, uma das coisas que eu vou debater no primeiro e segundo capítulo, que é um pouco dessas falhas, mas ele também tem alguns acertos, que eu acho interessante a gente utilizar, acertos, vírgula, né? A gente vai avaliar se está acertado nos próximos anos. Mas, enfim, ele traz elementos importantes para a gente tentar avaliar a conjuntura atual. Uma das questões que ele traz é esse processo dos ciclos históricos, né? Os ciclos hegemônicos. A compreensão que ele tem de hegemonia diferente da que eu tenho, mas ele traz elementos interessantes para a gente compreender os ciclos históricos, que para ele a origem do capitalismo é no ciclo genovês, que é em torno de 1200 a 1500. Em seguida, o ciclo holandês, para enfim considerar o ciclo inglês, né? O ciclo genovês, holandês e o inglês. Para Marx, a gente compreende que o início efetivo, vamos dizer assim, do modo de produção capitalista é quando existe a revolução industrial, né? Quando começa o processo, né, maior de desenvolvimento dos meios de produção. E essa relação do trabalho como criador original de valor é uma coisa fundamental que o Marx ele vai trabalhar. E o Arrighi, ele, quando ele vai compreender esses dois períodos anteriores, ele desconsidera, vamos dizer assim, né? Porque ele, muitas vezes, para ele, a origem é principalmente a relação com o capital financeiro, ou melhor, os processos de crise e, principalmente, o alavancar do capital financeiro. E é interessante isso, principalmente atualmente, como a gente está falando muito sobre o capital financeiro, o capital financeiro da década de 70, e aí o Arrighi, ele, peraí, mas capital financeiro aqui, a gente pode falar dele de 1400. Inclusive, uma das coisas que o Arrighi ele vai trazer sobre o capital financeiro desses séculos de 1400, 1300 é algo relacionado ao mercado de câmbios, como algo mais novo e que tem uma grande alavancagem do capital, né?
Porque se a gente buscar livros mais antigos, inclusive aquele de Tucídides sobre a Guerra do Peloponeso, a gente vai ver que Atenas já explorava as cidades e estados ali da Grécia, né, da região da atual Grécia, não só da Grécia, mas enfim, ali naquele mar Jônico, né, salvo engano, que eles já exploravam através do empréstimo e da cobrança de juros. Então, a relação, que não é esse molde que a gente tem atual do capital financeiro, não é algo que começa, não é recente, entende? Inclusive, a função do banco não é algo recente, é algo muito antigo que, no modo de produção capitalista, ele aparece de uma maneira diferente. Só que para a Rig, o capital financeiro é uma questão central. Enfim, por uma questão de tempo, o que que nesse primeiro capítulo eu vou descrever historicamente? É esse processo do ciclo, além dessas outras duas questões, né, do pré-capitalismo e do processo de acumulação original. É o ciclo genovês e o ciclo holandês. A Rig ele traz dois elementos que são interessantes e que, ao que parece, existem certas repetições históricas, que é o quê? Em Gênova, durante uma fase de expansão comercial, Gênova e Veneza, eles dividiam duas grandes áreas de comércio. Veneza tomava conta ali, principalmente daquela região comercial onde hoje é o Mar Negro, que é um dos controles da Rota da Seda, né? E os genoveses, eles iam pelo Mar Vermelho, passavam o Mar Arábico até chegar lá em Índia e na China, onde eles compravam e voltavam por ali. Então, existia uma divisão, ó, esse é seu lado, esse é o meu. Só que acontece uma queda na taxa de lucro desse setor comercial, devido às questões internas da Europa, que em parte eu avalio no livro, que eu não vou poder aprofundar aqui, para se dar sequência, mas que tem uma queda na taxa de lucro. E quando tem uma queda na taxa de lucro, começa a acirrar a concorrência. E quando tem esses processos, geralmente tem uma guerra, que é a Guerra Shoja, por exemplo, que é de 1370. E nessa guerra, o vencedor é Veneza. Só que o ciclo é genovês, né? Que contradição. Mas o que é que acontece? Veneza investe bastante através do Estado nos seus instrumentos culturais, vamos dizer assim, para dar uma maior liga interna no país, toma conta das duas rotas comerciais, os genoveses ficam com muito capital acumulado e vamos fazer o que agora? Aí eles emprestam capitais para a Península Ibérica realizar as grandes navegações. Ele ainda, o Arrighi, vai trabalhar sobre a questão da externalização dos custos, né? Por que o genovese não fez isso? Porque era uma rota nova que estava tentando se descobrir, né? O Atlântico, atravessar o Atlântico, e os genoveses, eles emprestavam dinheiro. Se desse errado, a coroa ibérica tinha que pagar do mesmo jeito. E aí os genoveses eles conseguiram, né, fazer esses empréstimos ibéricos, conseguiram chegar nas Índias Ocidentais e extraiu muito metal. Esse metal vinha para a colônia, a coroa ibérica, que pagava seu empréstimo para os genoveses, e os genoveses ficavam com muito metal precioso. E aí eles começaram a dominar os principais centros comerciais da Europa através do mercado de câmbio, principalmente. Porque como eles tinham uma moeda assim muito consolidada, eles tinham que era ou a prata ou o ouro, eles podiam fazer esse câmbio nos diversos locais. E não só podia, como eram os únicos que tinham a autorização da coroa ibérica para realizar, né, esse câmbio nessas grandes feiras, em outras também. Lembrando que isso era a época do feudalismo, que você tinha vários feudos com várias moedas diferentes. Então, a partir daí, o que começa a crescer é a taxa de lucro no setor financeiro. Quando tem um processo de modificação da taxa de lucro do comercial para o financeiro,
o Arrighi ele vai chamar de crise sinalizadora. Aí vai continuar a hegemonia, vamos dizer assim, esse ciclo hegemônico dos genoveses, através do capital financeiro, e depois de anos e anos, a Holanda, inclusive, que estava dominada pela coroa ibérica, que era financiada pelos genoveses, começa a fazer algo tipo como arroxo invertido e começa a recentralizar capitais através de pirataria. O arroxo invertido era literalmente pirataria. E através dessa pirataria eles conseguiam juntar capital e construíram aquele grande centro que até hoje é Amsterdã, como um centro comercial na época eles comercializavam, me faltou aqui, é algo, se eu não me engano é o trigo, mas são grãos, né? Que eles têm muita tradição, aqui me fugiu agora da memória. E eles têm um grande comércio disso, eles conseguem estocar e vender na queda da safra, ou seja, eles vendiam quando o preço estava mais alto. E começa a fazer a volta da taxa de lucro no setor comercial a ficar mais alta. E nesse retorno da taxa de lucro no setor comercial ficar mais alta, a Holanda começa a se tornar essa nova hegemonia. Quando tem essa transição e além de tudo, nesse mesmo contexto, estava começando a ter uma queda na taxa de lucro do setor financeiro, é sempre um processo assim. Sobe a taxa de lucro no setor comercial, está ali a hegemonia, daqui a pouco começa uma queda na taxa de lucro no comercial e uma subida do financeiro. Aí é a crise sinalizadora. Daqui a pouco, depois de anos, vem a queda na taxa de lucro do financeiro e a subida de volta do setor comercial com a maior taxa de lucro. Aí, quando isso ocorre, tem essa transferência de hegemonia para a Holanda. E nesse processo de transferência de hegemonia para a Holanda começa a constituir, inclusive, a primeira bolsa de valores com pregão permanente na Holanda, em Amsterdã, e eles utilizavam a VOC, que era a Companhia das Índias Orientais, a que fazia todo o comércio, né, da região ali da Holanda para as Índias, né, ali o que eles chamavam de Indochina. Então, eles controlavam a Indochina e o comércio. Aí, essa empresa VOC era a que o chamatriz, né, para a Bolsa de Valores, e as pessoas investiam. Então, começa também a voltar, por causa de guerras internas, que está mais detalhado no livro, eu vou ter que passar um pouco mais rápido, começa a voltar uma queda na taxa de lucro do setor comercial, já com a Holanda, né, na hegemonia, e volta a ter uma subida da taxa de lucro no setor financeiro, principalmente com a Bolsa de Valores. E aí começa uma crise sinalizadora que só vai terminar com a subida da taxa de lucro no setor produtivo. E aí acaba o primeiro capítulo, porque eu vou fazer essa diferenciação seguindo como Marx fez, que era o modo de produção capitalista, ele é um modo de produção, assim, a vinculação trabalho e produção, a criação de valor, é um dos debates centrais do Capital, sobre a origem da criação de valor. E, inclusive, é interessante mostrar que nesse período anterior até o crescimento exponencial da Europa, da Inglaterra, com a Revolução Industrial, eles comercializavam. Grande parte da produção deles não era ali, inclusive dos genoveses, eles compravam a produção de algum outro local. E tem duas fontes que eu cito, que, inclusive, pelas pesquisas que fizeram, uma delas é o professor Renildo, se eu não me engano, o outro é o próprio Arrighi, que comenta que ali até o final do século XVIII, quem tinha mais capital acumulado era os chineses, final do século XVIII. Então a Europa ela surge como uma hegemonia mundial, esses ciclos hegemônicos holandês e genovês era uma hegemonia regional, vamos dizer assim, né?
o ciclo hegemônico mundial ele começa principalmente a partir da Revolução Industrial e o ciclo inglês. Que é isso que eu vou entrar no segundo capítulo. Aí no segundo capítulo eu vou fazer essa mesma coisa, sabe aquela subida da taxa de lucro do setor comercial, depois queda da taxa de lucro e subida do financeiro? A gente agora muda de comercial para produtivo. Tem uma subida da taxa de lucro no setor produtivo e daqui a pouco começam a queda da taxa de lucro no setor produtivo e uma subida da taxa de lucro no setor comercial. Esse período, Lane e Arrighi, eles têm concordância sobre esse contexto, ocorrem diversas questões, tipo a centralização do capital, a oligopolização, todas essas categorias, elas ajudam a gente a entender o que era aquilo. A questão é esse contexto, que é um contexto que ele se repetiu antes e ele vem se repetir de novo a partir de 1873, que é quando tem a primeira crise sinalizadora. Então, no segundo capítulo, eu vou debater a ascensão do modo de produção capitalista, a primeira crise sinalizadora e levo até a crise terminal, que é quando a taxa de lucro do setor produtivo volta a crescer e a taxa de lucro do setor produtivo, do setor financeiro volta a cair, que é quando tem a transferência de hegemonia para os Estados Unidos. E isso não se dá com a Primeira Guerra Mundial, ainda tem ali um processo que é da primeira para a segunda, e isso efetivamente só se dá na Segunda Guerra Mundial. Então, de 1873, que é o início, segundo Lane, e tem um maior processo de financiarização ainda, a partir de 1900, a crise se acentua a partir de 1900, ela só vai não é nem terminar, né? O terminal é só o sentido da finalização de uma hegemonia, que é a inglesa. Ela vai modificar para uma nova hegemonia, que é os Estados Unidos. Só que daqui a pouco aquele setor financeiro ele volta a ter alta taxa de lucro. Enfim, isso é o que vai ser trabalhado no segundo capítulo. Assim, eu não vou aprofundar também por questões de tempo, mas está no livro. Capítulo 3. Aí no capítulo 3 eu já vou fazer todo esse debate mais atual, ou seja, tentar trazer esses elementos do capital financeiro, suas características novas, né? Suas novas formas, como é que é a bolsa de valores, como é o título, como é as ações, como é que os grandes oligopólios hoje eles se organizam, por exemplo, para isso, para dar essa atualizada em algo similar, que não, sim, Lane ele escreveu sobre um processo que ele estava vivendo e ele acertou muito bem em identificar aquele processo. Só que aí agora a gente precisa entender o novo processo que se abre, porque com a nova hegemonia dos Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela cresce, o setor de produção, o setor produtivo volta a ter uma alta taxa de lucro. Década de 70, queda na taxa de lucro do setor produtivo e começa o retorno da taxa de lucro maior no setor financeiro. Então, só para deixar bem marcado, mostrando que o mercado financeiro não é algo novo. Isso é importante porque, por exemplo, recentemente a gente teve a crise de 2007, 2008. Eu lembro que esse dentro dos movimentos a gente ficava debatendo, né? Porra, anos e anos a gente falando essa longa crise rastejante, mas é longa crise rastejante mesmo. Ela não é um processo que, sabe, assim, é da noite para o dia. Vejam, a crise do capital financeiro, ela só veio ser efetiva após a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha começado em 1873. Então aí você tem 30, você tem 70 anos de um processo. A gente recomeçou o processo da crise do, da crise do modo de produção capitalista de novo, né, que é marcado por crises, que também é outra coisa bem presente, é um dos nomes do livro, e é uma coisa muito presente também nas obras de Marx, que é a questão da crise endêmica, né, o modo de produção capitalista.
Enfim, aí vou trazer alguns elementos mostrando o papel principalmente que passam a exercer os fundos de investimento. E para isso, para fazer essa atualização, tentar avaliar esse capital financeiro mais novo, a partir da década de 70, eu utilizo como uma das principais referências o Chesnut, nesse livro Mundialização do Capital, e a companheira Swand, que ela é da Monfort Review. Então, traz elementos muito interessantes, ambos. Eu utilizo mais do Chesnut, até porque ele traz uma quantidade de dados imensa, inclusive parte das tabelas, tudo isso dele lá, eu trouxe para o livro também, para deixar com base em dados, né? Não é uma interpretação, não é só teoria, 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 a gente precisa de teoria e mostrar os fatos, né? Até para se dizer marxista, a gente precisa de fatos, né? Enfim, então eu vou trabalhar diversos aspectos, como o capital financeiro se organizou, os aspectos gerais dessa mundialização, as engrenagens da economia mundial, o investimento externo direto, a mesma identificação que Lenin faz lá atrás sobre os investimentos externos diretos, os grupos industriais, as tecnologias e as novas velhas formas de utilização do Estado para alavancar o processo de financiarização. Partindo para o capítulo 4, então, assim, o capítulo 4 aí é quase que uma segunda parte do processo, né? A gente tem uma primeira parte, essa segunda parte é uma parte importante, porque quando a gente vai avaliando os processos de hegemonia, a gente sempre utiliza, vamos dizer assim, o sujeito principal como sendo os países do centro, porque eles eram as hegemonias daqueles períodos. Só que o modo de produção capitalista, já não só o modo de produção capitalista, mas ele organiza e estrutura estruturalmente, né, essa relação centro e dependentes, que é importante a gente olhar o que veio acontecendo dentro desse processo de hegemonia do capital produtivo, financeiro e tal, nos países do centro, como é que isso vem aparecer nos países dependentes. Então, aí no capítulo 4, eu vou fazer uma revisão histórica de alguns autores que dão subsídios para a construção da teoria marxista da dependência. Então, eu trago Marx, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky. O Trotsky ele tem aquela tese de desenvolvimento desigual e combinado, né? Uma tese interessante. Lenin também já tinha percebido no imperialismo, Rosa também, que é sobre acumulação de capital. E no próprio Capital, Marx ele já trata isso, salvo engano, no capítulo 8 da Jornada de Trabalho. Enfim, então, você tem esses autores e o Kwame Nkrumah, que ele faz uma avaliação, traz alguns elementos importantes para a gente avaliar a África também, né, como uma região em que o capitalismo dependente ele se fez de uma forma, inclusive, mais violenta, né? Tanto que uma das categorias que ele utiliza é a balcanização. Enfim, tá ali rapidamente, eu acho que é importante avaliar isso. E depois eu entro nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 4 sobre a dialética da dependência, e aí trago mais o que Rui Mauro Marini e Jaime Osório falam sobre a teoria marxista da dependência, né? Algumas concepções gerais nesse primeiro momento. Num segundo momento, eu vou utilizar também a interpretação do Jaime Osório para tentar compreender o papel do Estado, né, no capitalismo dependente, caracterizando, né, o Estado desenvolvimentista, o Estado contra-insurgente, o Estado e democracia. Compreender qual é o papel do Estado nesse processo, né? Enfim, eu utilizo o Estado como um instrumento, vamos dizer assim, né, de classe, não é um agente, para deixar bem taxado. Mas, enfim, é um pouco disso.
E ainda nesse capítulo 4, para não ficar no, vamos dizer assim, em geral, eu trato categoria por algumas das categorias centrais do capitalismo dependente. E aí, por exemplo, transferência de valor, como uma categoria central, a cisão nas fases do ciclo do capital. Essa é uma das categorias que eu tenho percebido como é bem interessante a gente conseguir ver essa cisão. A Vânia Bambir, que ela acaba aprofundando nessa parte, e eu acho interessante principalmente a gente perceber como Lenin, ele também no livro dele, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, ele mostra como o capital do centro ele não tem nem interesse do desenvolvimento do mercado interno dos países dependentes, porque uma das questões centrais para ele é que o capital do centro precisa absorver o capital constante que surge desses países dependentes, né? Eles precisam ser fornecidos de matéria-prima para diminuir o valor do capital constante no centro. Então, no centro hegemônico. Então, eu vou fazer o final desse capítulo 4 é uma revisão dessas categorias. Evidente que a categoria principal é a superexploração do trabalho, e essa eu vou trabalhar. E, enfim, vou colocar a categoria da dependência em geral como uma forma de deixar taxado e evidente que o modo de produção capitalista do centro ele só consegue se reproduzir enquanto tal porque existe o capitalismo dependente. O capitalismo dependente não é um capitalismo que deu errado. Ele é o capitalismo em sua essência. O modo de produção capitalista ele precisa desses dois polos. Não dá para falar de hegemonias e capitalismo do centro sem compreender que existe os países dependentes que viabilizam a existência de um capitalismo do centro. É essa a síntese final. E, enfim, né, para ir para o capítulo 5, eu subdivido ele em duas grandes questões, né, que é a dialética interna e a dialética externa. E quem trabalha um pouco mais esse debate da dialética interna e externa é o Teotônio dos Santos, mas, entretanto, todavia, eu vou utilizar mais uma interpretação de Gramsci para entender a influência da hegemonia, certo? Que categoria é essa? Como interpretar essa categoria? A estrutura interna, né, que constrange o Estado, ou seja, eu vou avaliar as classes, as frações de classes e os setores de classe, como eles se interrelacionam internamente, né, inicialmente, e constroem um Estado à sua imagem, né? Então, feito essa primeira parte, eu vou fazer a caracterização do Estado. E é interessante porque o processo de caracterização do Estado, eu utilizo um dos textos, um livro, que é o do Lenin, que é Estado e Revolução. E ele mesmo descreve, né, ele faz uma diferenciação entre Estado burguês, Estado socialista e a transição para a fase superior do comunismo, né? Então, ele descreve o Estado como essa expressão da luta de classes e não o Estado como o agente que move a luta de classes. Esse elemento ele é um dos elementos assim relativamente centrais. Sim, o livro ele tem formato e-book. Eu vi outras perguntas aqui, mas essa foi a mais objetiva e fácil de responder. Depois eu respondo as outras que aparecerem também e dialogo, né? Não sei até que ponto consigo respondê-las também. Enfim, é, diale... feita essa caracterização dos estados, eu venho para a dialética externa. Esse é o grande, vamos dizer assim, uma questão importante, porque como o Burato ele mencionou, minha graduação e o mestrado ele é em relações internacionais.
E dentro de relações internacionais, a gente tem diversos autores que vão debater sobre o marxismo e tudo mais. E um autor que ele não é marxista, e ele faz uma coisa interessante, ele é da teoria crítica, que é o Robert Cox. Ele vai tentar utilizar as categorias de Gramsci para aplicar às relações internacionais, que é algo, claro, que Marx fez e Lenin também fez com o imperialismo, principalmente, mas que, vamos dizer assim, o que o academicismo, né, vamos dizer assim, acaba chamando de mainstream, né, desconsidera esses trabalhos que foram feitos. Então, eu trago esses elementos, né, nos processos anteriores e trago essa categoria também de Gramsci, de hegemonia, para compreender as relações internacionais. Assim como eu também trago as categorias de Lenin, como imperialismo, né, para compreender as relações internacionais e compreender também essa estrutura dos estados, né? Como é que ela se levanta, quem ela serve, né? Que é um debate interessante que o Jaime Osoro faz, né? Que ele fala sobre que lá no capítulo 2 eu também vou mencionar, mas é sobre quem representa e quem de fato é o dono do poder. Aí ele faz as diferenças de classe reinante, classe política, algumas frações de classes que eu considero como interessantes para a gente compreender o Estado. O Estado ele não é esse agente neutro, ele não é uma instituição à parte, ele é uma instituição criada pela fração de classe hegemônica de um dado período. E ela vai tendo certas mutações a partir de quem vem de lá, mas sua essência ela se mantém. Então não adianta vir, entrar governo, sair governo, a gente está falando ali, por exemplo, classe reinante seria presidente, seria os ministros, seria o Congresso, seria o STF. Você tem a classe política que são aqueles funcionários públicos que estão cotidianamente na, no trabalho, né, ali, que tem influência sobre o Estado, certo? Mas o Estado, ele avaliando o Estado sempre como um instrumento. E, por fim, eu utilizo, né, e aí concluindo de verdade, eu faço as considerações finais do livro, fazendo uma avaliação, utilizando dessas categorias que eu trabalhei ao longo do livro, e para tentar fazer uma avaliação do atual cenário e das possíveis perspectivas. Então, enfim, a consideração final gira muito em torno disso. Aproveito também para fazer uma avaliação um pouco do que qual é a minha leitura da China, né? Porque isso, é claro que minha leitura da China ainda é muito preciso aprofundá-la, mas até então o que eu consegui pesquisar sobre, eu trouxe e fiz a minha consideração ali, enfim. Estou à disposição para fazer revisões, inclusive o lançar desse livro, ele a parte em processo, ele é sempre um processo, né? A gente sempre está aberto às críticas para avaliar possíveis revisões e estou à disposição para as perguntas, enfim. Acho que é um pouco disso, Buraco. Desculpe aí ter passado um pouco do tempo. Não, está perfeito, Leonardo. Foi ótima aí a apresentação. Foi dentro do tempo possível, de fato. Eu que agradeço aí o seu esforço, né, para passar um livro que é complexo, um tema que é complexo, vários temas, na verdade, não é? Que gira em torno de uma centralidade aí que é muito complexo. E agradeço, né? Agradeço por você ter feito essa síntese. Eu penso que as pessoas devem, de fato, procurar a leitura do teu livro, porque é um tema que, para nós, esquerdistas, miseravelmente falando de esquerdistas, não é? É importantíssimo, uma compreensão, uma leitura melhor, ou ter meios para uma leitura da realidade melhor, né, Leonardo? Nós sentimos aí diversos problemas dentro das discussões dentro da esquerda, de uma forma geral, inclusive muita gente afastado do tema, afastada da discussão. Vivemos um momento aí em que a palavra socialismo
meio que se tornou maldita, infelizmente, até dentro de muitos núcleos da esquerda, não se fala mais essa palavra, como se ela contaminasse, como se ela desqualificasse movimentos e por aí vai. Infelizmente, isso é um outro tema, um outro debate, enfim. Mas nós temos aqui, Leonardo, algumas perguntas, temos 3 perguntas. Uma que o Fernando fez, se o livro seu estava no e-book, você já leu, não é? E o Hugo aqui fez a gentileza de, inclusive, colocar um link para nós, dizendo que o livro está na forma e-book, neste endereço. Eu coloquei aqui também como acessar esse livro direto na editora Dialética, não é? Coloquei o link aí para aqueles que estiverem interessados, e nós pedimos até para que divulguem também para outras pessoas que possam desejar ter contato, ter acesso aí a essa literatura. Mas, antes de fazer as perguntas, camarada Leonardo, até para você tomar um fôlego aí, eu quero agradecer a participação de todos e todas que estão aqui, do Carlos Wellington, que está sempre conosco aí. Carlos Wellington, camarada, muito obrigado aí, e sempre aquela força para os teus esforços dentro dessa luta do movimento antirracista, né? Estamos juntos aí, camarada, muito boa sorte aí na sua movimentação. Ao Fernando Gebler, que sempre está conosco também, obrigado, Fernando, aí pelo apoio. Também a Neuza Aparecida Pérez, a Neuzinha Pérez, que é presidente da Profib. E lembrando aí que o Leonardo estará conosco aí também numa live na Profib, fazendo a abordagem do livro, sobre uma ótica um pouco diferente dessa apresentação que foi colocada aqui. Então, eu já convido todo mundo para assistir essa live aí, que nós vamos falar um pouco de filosofia também, né, Leonardo? Algumas questões aí da filosofia. Então, eu quero aí mandar um grande abraço para a Neuza, da Profib, presidente da Profib. Temos também a Elizabeth Gebler, que é uma grande companheira que está sempre conosco também. Obrigado aí pelo apoio. Beth é uma grande estudiosa também, interessada nesses assuntos, viu, Leonardo? Ela tem muito interesse, ela está sempre conosco, principalmente quando o tema gira em torno do marxismo. Também cumprimentar, aqui entrou pelo perfil da Vitória Lima, mas na realidade é o Regis Mará, grande Regis Mará, um professor de História e Filosofia, grande camarada nosso também, que lançou uma pergunta aqui, e eu já quero aproveitar também, Regis, mandar um grande abraço aí para o pessoal do coletivo Conexão Marxista, não é? Que é um grupo aí, Leonardo, que faz estudos aí profundos sobre o marxismo também, com temas aí relevantes e polêmicos, muitos deles polêmicos. Lembrando que o Regis estará conosco também numa live, uma no ABC contra o golpe e uma outra na Profib também, falando sobre um tema que eu vou deixar como surpresa e que vai causar muita polêmica, e o Regis deve estar rindo agora, mas como todo tema marxista que vem é polêmico, né, Leonardo? Você sabe disso? Aqueles que se atrevem a interpretar ou a colocar algum estudo é sempre enaltecido por muitos e criticado por tantos, não é? Esse é o meio do mundo marxista, paciência. Também um grande abraço a Selma Leite, que está conosco, da Profesp, é dirigente da Profesp. É um prazer tê-la conosco, Selma. O Hugo Alan Matos, né, o grande Hugo, grande companheiro aí da UFABC, da Analética. Obrigado aí, Hugo, pela participação, pela pergunta. Tá bom? Depois temos que conversar aí sobre essas tradições do Dussel, para quem sabe conversarmos aqui mesmo na nossa live e divulgar para as pessoas. O Aldo Santos, também vice-presidente da Profib, grande companheiro Aldo Santos, seja bem-vindo, Aldo. A professora Isabel Rodrigues, a grande professora Isabel Rodrigues, a pré-candidata em Santo André, inclusive, que traz aí para nós um projeto, viu, Leonardo, que é muito interessante, fala sobre educação, um Educar pela Vida, que é um projeto que, inclusive, pensa na filosofia desde o ensino básico, né, lá para o município, um projeto que pensa a educação de uma forma diferenciada, até se opondo aí a esse movimento conservador que nós temos aí. Obrigado, professor Isabel Rodrigues, um grande abraço, um prazer tê-la conosco aqui. Vamos ver se quem mais... O Petros, grande Petros Sauros também, um outro companheiro de luta aí antigo, temos aí o Petros, ele tem um programa, um podcast muito importante, que é o Fundo de Quintal, também que ele faz lá em Santo André, um programa muito bom, Leonardo, depois eu te passo o link,
Se você puder divulgar também, participar, é muito interessante o programa que ele faz lá, trazendo sempre coisas interessantes a quem é da esquerda, especialmente, não é? Vamos ver se nós temos mais alguém aqui para a gente cumprimentar. É que passando aqui fica difícil até de ler, não é? Vamos lá. Vamos às perguntas, então, o meu camarada Leonardo. A primeira pergunta é do Hugo. Deixa eu só achar ela aqui. Está aqui. Você já leu o livro Hegemonia e Estratégia Socialista, de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe? Se sim, o que achou? Essa é uma pergunta dele. Depois nós temos uma questão levantada pelo Regis Mará, que está aqui. Você entende que em O Capital, Marx teria mudado sua compreensão sobre o papel do Estado? Este não estaria a serviço da valorização do valor? Essa é a questão do Regis. O livro sobre o e-book já foi respondido, mas se você quiser falar mais alguma coisa, também fique à vontade. E é isso, meu camarada. Se você puder, então, falar sobre alguma coisa, eu acrescentaria, Leonardo, já para aproveitar, até por causa do tempo, eu gostaria que você fizesse algum comentário, meu amigo, sobre toda essa compreensão marxista, sobre toda essa evolução, esse processo histórico, até quando nós chegamos aí no capitalismo dependente, e colocar qual é o seu parecer acerca do Brasil, o que nós podemos identificar em tudo isso? Existe algum ponto específico e notório que nós podemos identificar toda essa parte teórica para o Brasil? Então, seria isso. Fica à vontade, então, para a resposta, meu amigo. Ótimo, bom, agradeço as perguntas e a interação. Eu vou começar aqui sobre a questão do e-book. Eu agradeço aí o companheiro que já compartilhou, inclusive, o link. E para quem é de São Paulo, assim, é claro que grande São Paulo, às vezes, para você conseguir enviar o livro é mais difícil. Como eu moro aqui em São Paulo, talvez eu tenha alguns livros também e que posso fazer aí até uns 20% de desconto no valor do livro. Então eu coloquei inclusive eu estava aqui escrevendo porque eu estava colocando aí, tá vendo? Apareceu aí até meu número. E aí, caso alguém também tenha interesse, pode estar fazendo contato por aí, eu envio o livro pelo pelo grande pelo um representante aí do capital internacional, que é a Uber. Enfim, essa é uma questão. A segunda questão é sobre o livro. Infelizmente, eu não li, certo? Então, não tenho nem como comentar sobre, porque eu não li o livro que o companheiro fez a pergunta. A segunda é sobre assim, veja, no Capital, Marx ele debate esgarçamente, vamos dizer assim, ele aí como é feito o processo de valorização do capital. É claro que o Estado ele contribui no processo de valorização do capital. Só em momento nenhum existe uma negação a isso. Mas afirmar isso não é compreender o Estado como um agente do processo. E essa é uma questão assim que o Estado ele é um instrumento fundamental para o capital. A dívida pública, por exemplo, só daí o que ele contribui para aumento da taxa de lucro é, é imenso. Agora, a criação de valor, bom, pode ser que em algumas estatais, certo? Exista esse processo de criação de valor, porque a Vale, por exemplo, antes a Vale era uma empresa estatal e ela produzia minério, existia todo um processo de criação de valor ali, certo? Então, e tudo isso ele é utilizado como uma forma de fazer o capital ele se movimentar. Ele não, são poucos estados, por exemplo, a China. Ah, mas a China tem utilizado largamente do Estado. É verdade, tal, mas isso não quer dizer que seja socialismo. Por exemplo, o que eu estava comentando sobre o ciclo holandês, quem alavancou a primeira bolsa de valores com pregão permanente foi a VOC holandesa, foi uma empresa estatal, mas ele estava instrumentalizando
o processo de criação de valor por parte dos capitalistas. São as classes, o Estado, ele é um instrumento. Tem um texto que eu acho que é interessante, inclusive que muitas vezes as pessoas falam muito de Marx, é claro, porque Marx é Marx, né? Mas esquecem de Engels. Inclusive, um dos primeiros textos de Lenin é para falar sobre a importância de Engels para o pensamento de Marx, né? Assim, como ele contribuiu não só para o pensamento de Marx, como para a classe trabalhadora mundial. E é um texto que também está aí entre os livros da expressão popular, que é Dialética do Trabalho 1, é uma organização do professor Ricardo Antunes, que é um texto sobre a transformação do macaco em homem. É um dos primeiros textos do Engels. E ele vai mostrando a importância, como existia um processo de crescimento da produção, cresce a população. Daí que esse crescimento da produção ele se dá pelo desenvolvimento dos meios de produção que possibilita o crescimento da produção, que também tem como consequência a possibilidade de ter uma maior população, e aí se cria a possibilidade, ou melhor, a necessidade de uma melhor linguagem, e aí vai rebuscando o processo da linguagem. Então, porque alguns debates mais atuais que vão fazer, tentar hierarquizar as categorias, falar como se Marx e Engels não tivessem feito certos debates que fizeram, que é sobre essa questão da determinação das categorias, e mostra uma determinação central que existia na parte econômica, né? No, e a política é a estrutura e a superestrutura que surge, vamos dizer assim, é um reflexo do que é a estrutura, entende? Então, essa estrutura, ela é conformada por classes sociais e surge essa superestrutura ao reflexo, né? A imagem dessa estrutura. Essas classes sociais que constroem o Estado para manter um padrão de reprodução do modus operandi do capital e anteriormente de outros modos de produção, né? Porque, por exemplo, aí até para não ficar engessado, o modo de produção capitalista, o modo de produção feudal, o modo de produção escravista, o modo de produção comunal, eles são modos de produções que foram vistos por Marx. Tem autores, tem uma contribuição muito interessante que é do Jacob Gorele, que ele vai falar sobre o modo de produção escravismo colonial, para avaliar como foi o processo no Brasil. Enfim, então, eu não vi isso em Marx em momento algum. No Capital, ele dá essa priorização ao Estado. Eu vejo muito mais no Capital e nos outros diversos textos, né? Porque é claro que Capital é obra-prima de Marx, né? Mas Marx escreveu demais. É muito difícil você conseguir ler tudo que ele escreveu. Então, em várias outras você vê qual é o posicionamento dele sobre isso, inclusive e principalmente no método. Essa é a questão de método. E, bom, aí nesse livro do Florestan vocês podem encontrar todas as referências, mas tem ali, né, salvo engano, o prefácio da contribuição da crítica à economia política, o pós-fácio da segunda edição do Capital, volume 1. Tem outros locais também que agora de memória eu não estou lembrando todos, mas você vai encontrar ali na introdução. Comentário sobre o Brasil. Aí, Burato, você me quebra, viu? Rapaz, olha, atualmente a situação é assim, eu acho que é difícil a gente fazer uma análise de conjuntura do Brasil descolado com análise de conjuntura mundial, né? Vamos dizer assim. E a crise do modo de produção capitalista está dada, ela é longa, rastejante e prolongada, sim. Teve um maior processo, uma crise mais drástica a partir de 2007, 2008, que foi a crise do sistema, uma nova crise do sistema financeiro, né? Porque ele já tinha tido outros, mas dessa vez foi uma crise no centro da hegemonia do capital internacional, que é os Estados Unidos.
Então, teve isso, e então, a partir de 2007, 2008, você vai começar a ver movimentos espontâneos, que não é mais tão espontâneos assim, mas tem uma certa espontaneidade das massas, como o Lênin sempre chamou a atenção, mas quem estava mais organizado para a espontaneidade das quando as massas saíram às ruas nesse primeiro momento, e quem estimulou, inclusive, que as massas saíssem às ruas, foi o imperialismo estadunidense. E quando você tem um processo de, sabe assim, o que aconteceu na Primavera Árabe é um absurdo sem tamanho. Mas assim, a Líbia, a Líbia era o país com o maior índice de desenvolvimento humano da África, o país assim mais desenvolvido da África em termos econômicos e sociais. O IDH da África da Líbia era melhor do que o do Brasil, nesse período que Gaddafi, o ditador sangrento, governava. Então, quem nascia lá tinha um recurso que o Estado ia colocando, e quando completasse 18 anos, todos os cidadãos e cidadãs da Líbia tinham direito. E o que atualmente está acontecendo na Líbia é guerra civil. Foi a expansão desses grupos terroristas do Estado Islâmico que nasceu do Iraque após a guerra dos Estados Unidos contra Saddam Hussein, quando o Saddam Hussein ele controlava o território, ele tinha vários problemas, ele controlava o território. Com a ausência de Saddam Hussein, várias partes do território ficou descoberta e parte da origem do Estado Islâmico é através da exploração de petróleo e venda no mercado paralelo. Então, fruto daquela guerra que os Estados Unidos promoveu contra a, o Saddam Hussein e o Iraque ali, pós o atentado das Torres Gêmeas. Aí eu estou falando, a Primavera Árabe, depois disso aí, a gente ainda teve a guerra que passou para a guerra na Síria. Aquela guerra foi uma guerra assim sem tamanho, que tudo que eles acusavam não acontecia. Mas foi uma guerra importante, porque foi uma guerra que finalmente, assim, me desculpe, mas o que está acontecendo na Ucrânia é defesa dos russos. É só defesa, porque se não para a OTAN chega na China pela Rússia, que eles já tentaram fazer isso, né? Eles vêm dividindo vários países, eles dividiram a União Soviética inicialmente, agora eles querem dividir a Rússia. E na Líbia, quando eu estava correndo, na época eu estava fazendo pesquisa, e eu estava, rapaz, não é possível que ninguém vai fazer nada. Quando vem a Rússia e a China e auxilia, principalmente a Rússia, mas a China também auxiliou a Síria, Irã também, a ajudar a Síria, pô, finalmente alguém vai, sabe assim, dizer, pera aí no imperialismo, né? E depois, antes disso, inclusive, teve a guerra na Geórgia, para tentar dominar ali a região do Mar Negro, né, para passar gasoduto por ali. Enfim, eu estou fazendo essa recapitulação. A guerra da Ucrânia, que é a Globo e mídia corporativa só está mostrando agora, ela começou em 2014, efetivamente. E ela teve o alavancar da guerra com, ou melhor, a mediatização, não sei nem se esse termo existe, mas enfim, vocês entenderam, dessa guerra na Ucrânia, é algo assim que eles fizeram com quando a Rússia entra com tropas especiais, porque não entrou valendo, vamos dizer assim, porque se fosse entrar com as armas que tem, não, já tinha destruído tudo ali, né? Mas entrou com tropas especiais e começou a fazer a guerra a se defender, em parte, porque ali a grande parte da população na Ucrânia é russa, inclusive onde estava sendo atacado é russa, em Donbás, e em outras cidades ali que agora me fugiu o nome. Tudo isso, o que, que a gente está vendo? A gente está vendo um processo de crise de hegemonia e o ascenso do neofascismo. É a última cara, vamos dizer assim,
desse imperialismo que está em decadência franca. Não a decadência que ela acontece da noite para o dia, ela demora. Mas você está vendo um outro lado, que é a China, que ela está tendo um processo de crescimento no setor produtivo. A taxa de lucro do setor, a taxa de lucro do setor financeiro, ela está bem alta, mas com a crise de 2007 e 2008 e com o processo que tem tido, inclusive, de uma certa desdolarização, que a Arábia Saudita, que foi uma das grandes responsáveis por articular o petrodólares, que alavancou o dólar como a moeda mundial, porque o dólar como moeda mundial, ele começa após a Segunda Guerra Mundial, mas o dólar tinha uma relação com o ouro. Para de ter uma relação com o ouro e começa a ter com o petróleo. Inclusive o Chesnot, ele chama a atenção que dos setores produtivos, o segundo que mais contribui para do setor produtivo para transferir capital do produtivo para o financeiro primeiro petróleo, segundo eram as drogas. Isso quando do livro do Chernow, que é de 96, que é a mundialização do capital. Então, todo esse conjunto, vamos dizer assim, tem demonstrado que em qualquer momento esse dólar vai sofrer uma nova crise, porque é endêmico do modo de produção capitalismo, modo de produção capitalista, e vai cada vez ser mais deslegitimado. Então, as taxas de lucro do setor produtivo, quem é que produz para o mundo hoje? A China, até início dos anos 2000, ela produzia produtos base intermediário. Hoje ela está na alta tecnologia. Então, não é só mais, sabe? Então, eles estão com boa parte, 30% da produção mundial hoje ocorre na China e boa parte ali no Sudeste Asiático. Se você envolve Índia, então nem se fala, né? Que faz parte. Enfim, nesse contexto, existe a ascensão desse fascismo, esse neofascismo. O que aconteceu que na Europa, assim, é impressionante, me desculpe, mas eu gosto até de deixar evidente, os europeus, eles são burros. Assim, é importante deixar isso assim, registrado. Por quê? Porque não é possível que eles estão vendo que a guerra está sendo levada para dentro da região deles, que eles vivem. Quem mais está sofrendo com a guerra são os europeus, e eles bancam a guerra. Então, assim, eles não têm nada a ganhar, eles deixaram de comprar gás da Rússia, muito mais barato, para comprar gás liquefeito dos Estados Unidos. A inflação, enfim, o fascismo está crescendo na Europa, está crescendo na América Latina e está crescendo em outras partes. Por quê? Porque é o imperialismo estadunidense em um processo de decadência que está utilizando de todas as forças que possui, certo? Para conseguir se manter como a hegemonia e como um imperialista. Isso posto, aí vem a situação do Brasil. O Brasil, a gente acabou de sair de um contexto de neofascismo. A gente ainda tem um movimento neofascista dentro da sociedade, tem força. A gente saiu desse contexto. E o governo, que lá atrás conseguiu fazer muitas coisas, quer dizer, lá atrás, vírgula, né, conseguiu ganhar para o neofascismo, que foi uma maiúscula vitória, porque com tudo que eles fizeram para ganhar, Polícia Rodoviária Federal controlando locais de votação, dinheiro do Auxílio Brasil, com tudo isso, eles perderam. Então a gente teve uma vitória maiúscula. Aí vem, eu acho que tem, vamos dizer assim, o governo, ele tem tentado acertar, né? Tentando ser bonzinho com o governo. Acho que teve erros lá do início, por exemplo, manter Arthur Lira como presidente da Câmara, coisa que Lula mesmo falava que quem era Bolsonaro era o presidente decorativo, quem mandava era Arthur Lira, o cara que geria o orçamento secreto. Assim, tem coisas que a gente não poderia deixar. E aí o governo ele ficou 2 anos com esse cara colocando o pé no pescoço do governo. O orçamento, durante os golpes que tiveram do neofascismo com Temer, que é um demônio, e depois vem Bolsonaro,
com os cortes que tiveram com esses dois aí, que aí começa emenda parlamentar, emenda de bancada, só isso aí absorve. Antes representava 4% do orçamento. Hoje, que era uma distribuição de emenda pelo executivo, a partir do governante de então que faria essa distribuição. Não era constitucional. Hoje é constitucional. Se o presidente ele não distribuir essas emendas parlamentares, impeachment, na mesma hora. Então, é obrigatório. O governo ficou sem recurso. Eu acho que é importante o governo perceber que 1.0, 1.0, 2.0 e 3.0 fez a fórmula de tentar o bolo crescer para toda a população ter acesso, que é importante, mas que precisa ir sem medo de fazer isso, porque o capital ele não deixa de fazer isso, utilizar do Estado para contribuir na organização da classe trabalhadora. E isso eu estou falando enquanto marxista, mas se você não é marxista, é o Estado organizando a cidadania, sabe? São questões básicas que a gente não tem. Cidadania, sabe assim? Estava fazendo uma pesquisa recente sobre analfabetismo, sobre pessoas que nunca foram na escola. Hoje, no Brasil, no Nordeste, 25% das zonas rurais, 25% dos. Não é nem pessoas que estão desempregadas, eu estou falando de estabelecimentos em que os proprietários do estabelecimento nunca foram à escola, é 25%. Então, é cidadania, uma questão básica, assim, sabe? Que o Estado burguês bonito criou. Mas, na nossa leitura, precisa construir força social, organização de base, fazer trabalho de base, tem que ter recurso para isso. É claro que a partir de iniciativas de trabalho e renda é fundamental, a gente precisa resolver o problema concreto do povo, não dá para a gente ficar só de blá blá blá, mas é importante que o governo ele perceba que não dá mais só com a fórmula de fazer o bolo crescer. Ele tem que incentivar a população a se organizar, incentivar em discurso, mas tem o discurso ele puxa, né? Mas a prática arrasta, né? Como o pessoal chama. Então ele tem que conseguir investir para a criação, fortalecimento de organizações da classe trabalhadora. Sem isso, vai vir uma nova onda aí em 2013 e a direita, que tem a mídia corporativa, ela vai falar abobrinha o dia inteiro na cabeça do povo e o povo vai comer. E daqui a pouco tem golpe na Dilma, e ninguém sai na rua para ver que está tendo um golpe. Enfim, acho que o Brasil, ele não. Respondendo assim, né, dialogando com sua pergunta, Burato. O Brasil ele está numa situação em que ele está nesse contexto, certo? A gente tem que cobrar do governo. Acho que as duas principais cobranças do governo são essas. Tem que fazer um certo enfrentamento, certo? Com a direita ali, que não está fácil, né? O Centrão está dominando. O Centrão é só direitosa ali, né? Então tem que fazer algum nível de enfrentamento, mas não adianta também a gente ficar esperando que o governo resolva todos os problemas. Isso é prioridade que a classe trabalhadora que tem que resolver isso. Dialogando, inclusive, com a pergunta feita, não dá para esperar do Estado. O Estado ele vai alavancar processos, ele vai esse instrumento do Estado, quem está lá tem que compreender que qual é o projeto que defende. E compreendendo o projeto que defende, que não seja nem só olhar para o seu pessoal e falando de projeto de país, tem que chegar, ó, tem que defender quem está. É projeto de país que a gente está defendendo. Coisa básica. Para depois falar de projeto da classe trabalhadora, socialista, revolucionária, né? Um projeto de país básico, a gente tem uma dificuldade de defender porque tem que reagir ao mercado. Enfim, não está fácil, beleza? Mas eu espero que o governo ele
fortaleça as organizações populares, mas as organizações populares também precisam pensar formas de como se organizar, como se fortalecer e pressionar o Estado, não o Estado, né? É o Estado, mas assim, pressionar esse centrão, pressionar, dialogar com o povo, daqui nas eleições desse ano, colocar pessoas que sejam pró-social, pró-desenvolvimento nacional, socialista no melhor dos casos, certo? E a mesma coisa num próximo período. Mas é reivindicar, é fazer ocupação, é ocupar espaço público, é ocupar espaço privado também, que não, na verdade, muitas vezes é até uma apropriação do privado sobre o que é público ou uma apropriação indevida. Enfim, tem que lutar. É organização, formação e lutas, a velha forma. É isso. Beleza, Leonardo, agradeço aí as suas considerações acerca do tema, não é? De fato, é uma relação. O Brasil é parte de um todo, não é? E dentro de tudo que há, de toda essa relação entre norte e sul global, nós perdemos conforme perde o norte, mas na proporção do sul, não é? Para nós é sempre pior, se formos ver. Bom, mas nós já temos aí 1h17 de live, já estamos com o tempo estourando, não é? Porém, o Hugo colocou aqui mais uma questão para você que gostaria que você respondesse, não é? E depois já fizesse as suas considerações finais e a despedida e agradecimento a esse público que nos assistiu, Leonardo. Ele diz o seguinte: sem querer colocar o Leonardo Severo na fogueira, e só se der tempo, e deu, né? Ainda temos aí uns 3 minutos. Você acha que entre as interpretações leninistas e trotskistas de Marx, o Marx mesmo se perde, principalmente aqui no Brasil? Bom, essa é uma pergunta assim que vamos dizer, como é que o Marx se perde se Marx é anterior a eles, né? Então, não tem como Marx se perder sobre os escritos de Lenin e Trotsky, compreendendo que Trotsky e Lenin leram ele, né, para poder formular sua teoria. Então, não entendi, sinceramente, bem a pergunta. Eu acho, Leonardo, viu, Leonardo, que você me der licença, eu acho que ele coloca assim, que diante das interpretações que tem, as interpretações leninistas e trotskistas, né? Não exatamente de Lenin e Trotsky, mas daqueles que o seguem, daqueles que são influenciados e que muitas vezes julgam compreender o autor sem, contudo, não compreendê-lo, não é? Mas diz assim, que dentro dessa perspectiva, dessas interpretações, a essência de Marx se perde? Olha, eu não acho que a essência de Marx ela se perde, principalmente entre os leninistas, né? Compreendendo que eu me considero um deles. Mas, é, assim, o que eu acho interessante, principalmente no estudo do método, é compreender como o marxismo ele também tem as suas falhas, certo? Principalmente em diversos temas, né? Diversos. Por exemplo, no Capital, por diversas vezes, Marx ele vai falar dessas diferenças de exploração entre o homem, a mulher e a criança. Ele fala, inclusive, do processo de exploração nesse jornada de trabalho, inclusive eu faço a citação, agradeço até ao camarada Mário Soares Neto, que ele que me indicou esse local. Eu tinha lido, mas não tinha me tocado, né? E ele chamou a atenção para isso, eu fui lá dar uma revisada, eu, pô, que interessante. Então, tem um debate que Marx já faz lá sobre os processos de colonização. Eu acho fundamental o estudo do método, sabe? Porque com o estudo do método, a gente não vai deixar de olhar para a realidade da classe trabalhadora, que tem diferenças,
A questão, por exemplo, como eu já comentei, em relação à questão da mulher, a questão da exploração étnica, né? Que aqui no Brasil a gente vai falar muito sobre a questão da exploração do povo negro, mas em outras regiões, em outras partes do mundo foi a exploração dos hindus e por aí vai. Então, você tem um processo de exploração étnica que é endêmico também, é estrutural nesse modo de produção capitalista, é funcional para o capital, com as diferenciações salariais que você paga menos. Simples. Uma questão que eles utilizam para ter uma taxa de lucro maior. E tudo isso, como método, você não deixa de lado, sabe? Então, parte do marxismo hegemônico, a minha principal crítica é essa. E, inclusive, quando surge, né, diversas outras teorias que querem se ver representadas, é por causa dessas falhas de muitos marxistas que esconderam parte desses textos de Marx. Marx, inclusive o governo da Bolívia, recentemente, ele publicou um estudo, os estudos etnográficos de Marx. Ele publicou um livro gratuito, os estudos etnográficos de Marx. Então, sabe assim, esses textos, eles não só não foram publicados, como eles foram escondidos, literalmente. E todas as vezes que a classe trabalhadora e suas diversas expressões tentavam trazer à tona esses elementos, fazem parte da formação socioeconômica de cada país. Todas as vezes que a gente tentava trazer, que tentaram trazer isso, era trollado, era secundarizado, era marginalizado. Então aparecem outras teorias, inclusive durante um tempo eu trabalhei, né, pesquisando editais para a gente conseguir construir alguns processos aqui dentro das organizações para que a gente conseguisse ter acessar o capital para poder tocar a organização, né? E tinha alguns sites, para eu não ficar aqui fazendo a propaganda do site, mas tinha alguns sites que tinham um conjunto de trabalhos, editais, né, para acessar recursos. Todos eles estavam numa linguagem pós-moderna. Eles obrigavam que você fosse fazer o debate da questão racial, fosse fazer o debate da questão de gênero, dentro de uma linguagem pós-moderna. A fundação, e aí eu ia procurar quem é que financiava esses editais. Em boa parte tinha a Fundação Ford, por exemplo. Então, como nós, marxistas, deixamos debates fundamentais de lado, marginalizamos, fechamos nossos olhos e ouvidos, a burguesia não fez isso. Utiliza disso, inclusive, para fracionar a classe trabalhadora e a gente ainda tem certas resistências. Pô, a gente estava nos debates, por exemplo, não, só o operário, chão de fábrica. Sabe assim, é importante a gente compreender essa dimensão e tal, mas se a gente não consegue aplicar um método à realidade, a gente vai ficar repetindo blá blá blá, entendeu? Que era de um outro contexto histórico, de um outro país. Inclusive José Paulo Neto ele chama atenção é muito interessante em um livrinho de, sabe, de bolso, Introdução ao Estudo do Método de Marx, que ele vira e fala, o estudo de Marx era sobre a sociedade burguesa colonizadora, era ali na sua origem. Então ele foi para o local onde estava se desenvolvendo o processo. Ele queria ver, são os fatos que ele queria. Então ele foi lá fazer essa pesquisa. A interpretação que ele faz ali é sobre aquele centro do capital. A gente precisa aprender com ele, principalmente o método, para conseguir trazer para outras realidades e conseguir esgarçar. Porque, assim, ninguém vai conseguir esgarçar, entende? A realidade do mundo. A gente, no máximo, vai conseguir
Inclusive, isso é parte do método, né? A partir de processos sucessivos de categorias, um mundo categorizado, a gente consegue compreender melhor, mas como a realidade ela é material, a gente nunca consegue compreender ela em sua integralidade, mas deixando aí o registro. O problema maior dos marxistas, para mim, foi esses que eu comentei. E não porque ele era leninista e trotskista e desvirtuou, né? Enfim, entre os que tem aí, eu acho que Lenin é, sem sombra de dúvidas, um dos excelentes marxistas e que é fiel, assim, ao método e à interpretação da realidade, dos fatos, né? Então, esse é a minha pontuação sobre essa pergunta. E, enfim, assim, eu falo sobre as considerações finais, é mais agradecer novamente, né, o espaço aqui no ABC contra o Golpe. Eu agradecer o camarada Burato também, que de prontamente aceitou a gente fazer esse espaço aqui. Agradeço também pelas perguntas que foram feitas, né, por quem ficou assistindo aqui até agora e também quem vir assistir depois. E fico aí à disposição para que a gente siga debatendo sobre alguns desses temas. Quem tiver interesse em focar em alguma parte do livro ou outro, a gente pode ir focando, né? Eu tive que fazer uma apresentação geral e bem panorâmica do processo. Mas acho que é isso. Agradecer aí, fico à disposição. Obrigado, então, camarada Leonardo, por estar novamente conosco aqui, trazendo essas informações do Haiti. Já tinha sido ótima, esta também, com certeza. Nos veremos novamente, não é, na live da Profib, falando sobre esse tema. E, novamente, eu falo para todos e todas que estão aqui, para que nos acompanhem. Essa live vai ser falado sobre esses temas, mas vai ser de uma ótica um pouco diferente, não é? Pela natureza lá da associação, que é a Associação dos Professores e Professoras de Filosofia. Quero aproveitar e agradecer também o Aldacir, que esteve conosco aqui, não deu tempo de cumprimentá-lo. Aldacir Souza também é dirigente da Profib. Obrigado, Aldacir, pelo apoio. E é isso, aquelas pessoas que assistirão, porque muitas, Leonardo, não puderam, muitas avisaram que, inclusive, por causa da dinâmica do momento que nós vivemos, é uma fase de pré-campanha, né? Nós sabemos o quanto o pessoal está se esforçando, exceção aí a nossa professora Isabel Rodrigues, não é, que nos prestigiou estando presente aqui, a qual eu agradeço novamente. Ela também está em pré-campanha e está conosco aqui. Mas, enfim, é a dinâmica da vida de muitos militantes. Militar é isto, não é? Você sabe muito bem, né, Leonardo, que a militância exige da gente, muitas vezes, muito mais que o compromisso, exige o comprometimento, não é? Enfim, não é fácil. Mas, então, as pessoas que assistirão também, o nosso boa noite, assim como para as que assistiram também. Quero agradecer novamente e convidar e pedir até, não é, para as pessoas divulgarem esse vídeo, não é, divulgarem esta live que teve nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham contato com tudo que foi dito hoje aqui. Leonardo, da nossa parte, muito obrigado, tá bom? Esteja sempre conosco aí, é um prazer tê-lo e até a próxima live, não é? Sim, sim, camarada, estou à disposição aí. E é isso. Agradecido. E viva a unidade da classe trabalhadora. Viva a unidade da classe trabalhadora, sempre. Obrigado, Leonardo.